Sabe quando você passa a senha do teu Wi-Fi para um vizinho, para um tio, uma prima ou para alguém e daqui a pouco, passando algumas horas, alguns dias, a sua internet começa a ficar lenta, começa a cair bastante e aí você fica se perguntando, nossa, o que está acontecendo? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar como escanear a rede da sua empresa, a rede da sua casa ou a rede de qualquer lugar que você esteja conectado e saber o motivo pelo qual a internet pode estar lenta. Então fique comigo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber novas notificações. E se você já foi inscrito, tamo junto, deixa o like, comenta, vamos que vamos ao vídeo. Beleza, pessoal? Então, olha só. Vamos entender primeiro qual que é a importância de você estar utilizando esse programa. O nome do programa que a gente vai utilizar é Advanced IP Scanner. Qual que é a função dele e para que ele serve? Bem, ele basicamente serve para você monitorar a sua rede, né, a rede da sua casa, a sua internet, de um jeito bem mais rápido, bem mais simples, sem você precisar ser um profissional. Tá? Você vai escanear ali, vai verificar a sua rede e ele vai trazer alguns resultados bacanas para você, beleza? E olha só uma coisa interessante, qual que é a importância de você estar utilizando ele? Primeiro, você vai identificar já os dispositivos que estão conectados na sua rede de forma bem rápida, bem assim, bem muito rápido. Segundo, cada um desses dispositivos aqui, eles podem estar fazendo alguma coisa na sua rede, como compartilhando uma pasta, como executando um arquivo que está consumindo muita internet e tudo mais. Então, o que eu trago para você é a forma de você analisar a cada dispositivo e saber o que eles estão compartilhando, se eles estão compartilhando e quais são os dispositivos, porque às vezes, ó, você nem sabe que eles estão conectados. Vamos supor o seguinte, você mora num lugar que tem 5 pessoas. E aí você nota que a internet está muito lenta, está caindo bastante. Aí você vem nesse programa e aí você descobre que além das 5 pessoas que tem na sua casa, tem mais umas 50 conectados. Aí já começa a crescer cabelo branco, você já fica triste, chorando, já liga pro provedor de internet, reclama, o provedor fala reinicia, reinicia. Você reinicia e nada funciona. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou te ensinar a baixar esse programa, como você vai utilizar ele, vamos verificar tudo. Hoje você vai aprender bastante coisa interessante. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai lá no navegador e vai escrever o seguinte, Advanced Scanner. Deixa eu colocar assim, e ele já vai aparecer aqui, ó, vários, tá vendo? Você vai baixar exatamente esse daqui. Pessoal, tem vários sites, você pode baixar no próprio site do fabricante. Se eu clicar aqui, ó, ele já vai trazer aqui o site do fabricante. E aqui, você vai clicar em download, tá? Aqui, ó, conecte computador remoto. Ah, ele trouxe aqui uma opção aqui não muito esperada. Então, vamos colocar aqui IP, só para finalizar, beleza? E aí ele vai trazer aqui essa opção, é basicamente essa parte que eu queria trazer para vocês. O endereço era o mesmo, né, o site, mas era essa opção para você baixar direito. Clica aqui em download, tá? Só dá um clique em download, você vai ver que o download vai começar de forma rápida, já tá aqui. E o que você vai fazer, pessoal? Olha, eu já tenho aqui aberto, né? Eu vou fechar e aí eu vou clicar nele para abrir. Ok? Então, ele já abriu, aqui eu vou escolher português mesmo, tá bom? E aqui, eu não preciso nem instalar, eu só preciso clicar em executar. Então, marca essa opção aqui, executar, avançar. Aqui, eu aceito os termos, né? E executar. Beleza, pessoal? Você viu? Não precisa instalar. Então, ou seja, para verificar todo mundo que está conectado na sua máquina, você nem precisa de instalação. Você só precisa mesmo de executar esse programa, baixar como a gente baixou. E aí a gente vai fazer todos os testes, ok? Então, ó, só tô esperando ele executar aqui, abrir aqui, pessoal, porque eu já cliquei para ele abrir, ok? E aí ele meio que deu uma travadinha aqui, né? Então, vamos esperar um minutinho. Então, de cara, quando você abrir, ele vai cair nessa tela aqui, beleza? E aqui o que a gente pode fazer? Muita coisa, pessoal. Primeiro, vamos escanear a nossa rede, tá bom? A rede da sua casa provavelmente vai estar assim, pessoal. Tá, eu aqui tenho 2 redes, mas a sua vai estar apenas assim, tá? O 9268, alguma coisa, de repente vai estar o 0, vai estar o 1. Não vou entrar em detalhes sobre classes de rede e tudo mais. Não vou entrar em detalhes sobre VLSM, nada disso. Apenas o que vai estar para você é o começo da sua rede, que sempre começa com o número 1 aqui no final. E o final da sua rede, que sempre começa com 254 aqui no final. Na verdade, o número 1 e o 254 e o total de endereços IPs disponíveis, válidos para se conectar na sua rede. Então, isso quer dizer
que 254 pessoas ou dispositivos podem se conectar, contando com seu roteador. Se a gente for excluir o roteador, então 253 dispositivos podem se conectar na sua rede. Então, preste atenção no que eu vou te ensinar aqui, qual que é a charada. Primeiro, pensa assim, quantas pessoas tem na minha casa? E quantas dessas pessoas se conectam realmente na minha rede, aqui no Wi-Fi de casa? Pensa assim primeiro, para você entender quantas pessoas estão conectadas sem sua permissão. E aí, o que você vai fazer, então? Você vai clicar aqui em verificar, beleza? E ele vai começar a verificar. Lembre-se, aqui esse endereço IP que vocês estão vendo aqui, o 92.168.3.1, o ponto a gente nunca fala. Quem é profissional de rede sabe do que eu estou falando. Né? A gente não precisa ficar falando 192.168, porque a gente sabe que endereço IP tem ponto, quando se trata de IPv4. E aqui, né, o que você tem que entender é o seguinte, aqui no meu, que eu estou gravando o vídeo, a faixa da minha rede, né, aqui é 3. Na de você pode ser 0, pode ser 1, beleza? Pode ser 2. E aí ele já traz aqui uma lista de endereços IP que estão conectados, mas ele não traz só uma lista de endereços IP. Ele traz, ó, o status que está conectado, por isso que está assim, quando está desconectado ele fica escuro. Ele traz o nome, tá? Se não tiver nome, vai ser o mesmo nome do endereço IP. Por exemplo, aqui tem o nome, Android. E aí tá dizendo qual que é o endereço IP dele, tá? Aqui ensina aqui. 2, né? Tem nome. Aqui tá dizendo qual que é o endereço IP da máquina, ensina aqui. E aí você pode ver o endereço IP que ele está pegando, tá bom? Aqui às vezes vai aparecer o fabricante, se for da Samsung vai aparecer Samsung aqui. Se for, sei lá, do iPhone vai aparecer iPhone aqui. E aí já fica até interessante para você saber que se na tua casa tem 3 iPhone, 2 Android, aqui tá aparecendo o iPhone, Samsung. E aí você já sabe, né? A quantidade tá batendo certo. Então, você já consegue calcular quantas pessoas estão realmente conectadas na sua casa e já consegue entender quais são essas outras pessoas, o que você tem que fazer com essas outras pessoas. Mas vamos entender, vamos lá. Aqui tem o endereço MAC, né? Esse endereço MAC é tipo o endereço físico, tipo o chassi do carro, sabe? Não muda, é inalterável. Então, basicamente, esse endereço MAC é o chassi desse dispositivo conectado. No caso desse Android aqui, esse endereço MAC é o chassi desse Android aqui, desse celular conectado. O que significa que se eu bloquear o chassi, se eu bloquear o endereço MAC, eu bloqueio o dispositivo, ele nunca vai se conectar. Mesmo que ele mude o nome, mesmo que ele tente se conectar com outro endereço IP, ele nunca vai se conectar porque eu bloqueei o endereço físico dele. Tá aqui o endereço MAC. Para quem não sabe, MAC significa Media Access Control, né? Se eu não tô enganado, é isso aí, tá? Que significa controle de acesso à mídia, né? Na verdade. Depois eu vou tentar dar uma olhada aí, mas acho que é, não é bem isso, tá? Eu acabei me esquecendo, né, pessoal? Porque tanto tempo que eu não mexo com isso, mas beleza. Mas vamos ao que interessa então. E aqui, pessoal, o que vai acontecer? Simples. 1, 2, 3, 4. Na minha casa tem 3 pessoas, contando com o meu roteador, que começa com o número 1, 4. Quem são essas pessoas que estão conectadas? Aí você já começa a entender o que aconteceu quando você passou o Wi-Fi para sua vizinha, né? Para tia, para o primo, para o amigo, para a rua inteira, para o bairro todo. E aí todo mundo conectado. E aí o que você vai ver? Primeiro você vai ver que tá todo mundo conectado, beleza? Aí o que você faz? Ó, calma, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui. E aí tem algumas coisas que a gente pode tentar fazer aqui, tá? Primeiro, observa que tem umas setas aqui. Se você clicar na seta, explorar, ele vai falar qual que é o tipo de serviço que esse computador ou esse dispositivo ou esse celular está utilizando. Aqui no meu caso, HTTP já significa que é um modem. E aqui está escrito, o mundo é dos nets, significa que é da Claro, né? E aqui, o que seria esse aqui então? Ó, tá mostrando aqui algumas pastas conectadas. E o que é legal, se eu dar 2 cliques na pasta, olha só, vai abrir a pasta aqui. Eu vou fechar, mas abriu. Vocês viram, né? Abriu a pasta. Então, tá me mostrando o que esse dispositivo está aqui conectado. E até é importante para você tomar cuidado. Se você estiver numa empresa, você precisa proteger essas pastas aqui, tá? Se você realmente compartilhou essas pastas, você precisa proteger, senão qualquer um vai poder acessar. Então, verifica aí na sua empresa se não existe nenhuma pasta, nenhum serviço que está sendo executado. Beleza? E aí, olha só, tem uma impressora também. Eu vou contar um segredo. Uma vez, o meu chefe, eu compartilhei uma impressora para o meu chefe utilizar. Só que alguém descobriu
Eu estava ensinando rede de computadores, alguém descobriu. Sabe o que o pessoal fez? Imprimiu 500 folhas. Deixou lá imprimindo 500 folhas lá, porque tinha uma impressora que estava compartilhando ali. Tinha um computador, na verdade, estava compartilhando uma impressora. E aí o cara descobriu, foi lá, hackeou lá e escaneou. Hackeou não é nem a palavra, né? Mas foi lá, conseguiu e escaneou. E o que você pode fazer aqui? Se você clicar aqui em IP, ó, ele vai tentar trazer a subrede deste computador, né? Você dá um clique aqui. Mas não precisa, ó, ele tentou trazer a subrede aqui, já trouxe a subrede, tá aqui, ó, a subrede, tá? Esse aqui. Aí, se você clicar aqui em C, aqui, ó, ele vai trazer a rede, né? Ó, vou clicar aqui para vocês verem, vou mostrar só. Subrede da classe C, ele vai trazer, basicamente, a classe C é essa que a gente está utilizando. Começa aqui com 92 aqui, tá bom? Tem uma faixa de endereço IP da classe. Se eu clicar aqui, ele vai expandir tudo. Todas essas pastas que ficam fechadas, ele vai expandir aqui para mim, já para eu dar uma olhada. Imagina que sejam bastante dispositivos, tá bom? Eu consigo dar uma olhada e verificar. Se eu clicar aqui, ele vai recolher tudo, tá? Tá, aqui ele vai expandir, aqui ele vai recolher. Mas vamos ver então algumas outras coisas que são importantes a gente levar em consideração. Aqui, por exemplo, se eu clicar com o botão direito do mouse, o que eu posso fazer? Se ele é da minha casa, eu adiciono nos favoritos. Beleza, já adiciono nos favoritos porque ele é da minha casa. Depois você vai entender o porquê. Se não for, se eu tenho certeza que ele não é, aí beleza, ignora. Esses endereços aqui, eles são importantes por quê? Porque você pode ir no roteador da sua casa ou no modem e liberar apenas a internet para os dispositivos da sua casa, para todos os endereços MACs aqui da sua casa, beleza? Isso é que é legal. Aqueles que não estão, né, na lista de liberados, eles nunca vão conseguir acessar a internet. Se a vizinha chegar falando, oh, me passa o Wi-Fi aí, você passa a senha. Mas ela nunca vai conseguir acessar, porque você criou uma lista de autorizados no seu modem. Isso é que é legal. E aí você sempre, chegou um vizinho. Não, lógico que eu não estou ensinando vocês a serem maldosos, né? Mas a ideia é você proteger a sua rede e monitorar, beleza? Que essa é a nossa ideia aqui. Aqui, em operações, o que acontece? Se eu clicar aqui, também tem a mesma opção. Eu tenho aqui o Icon LAN, né? Que eu posso ligar através da LAN um computador, certo? Aqui eu tenho desligar o computador ou anular o desligamento. Então, eu vou desligar esse computador. Para eu desligar esse computador, eu tenho que colocar aqui a senha dele, de autenticação, se ele tiver senha. Primeiro eu tento sem senha e coloco aqui um tempo, um time, né? De, sei lá, de 60 segundos para avisar e coloco uma mensagem. Vou desligar sua máquina. Beleza? Aí, na hora que você clicar aqui, ó, em desligamento forçado ou reiniciar e sair, vai chegar uma mensagem lá para o usuário que a máquina dele vai ser desligada. Mas atenção, a máquina dele tem que estar configurada lá na BIOS para ser desligada remotamente pela rede, tá bom? Senão não vai funcionar. E aqui, se você tiver usuário e senha, você coloca aqui usuário e senha e taca ali e desliga a máquina, beleza? Lógico, lembrando, não estou ensinando isso para você fazer maldade. Estou ensinando para você proteger a sua rede, tá bom? Se eu clicar aqui, eu tenho a opção aqui de anular o desligamento que eu fiz, né? Dentro daquele período de 60 segundos, ou você colocou, eu posso pingar para verificar se essa máquina realmente está funcionando corretamente. Eu faço um ping. Então, se a máquina estiver funcionando, ele vai dar aqui o ping, ó. Vai disparar, ó. Tá perdido, tá vendo? Então, quer dizer que essa máquina não está se comunicando. Por mais que ela esteja ligada, ou ela bloqueou o ping, tá? Ou então ela não está se conectando. Na internet, ela está conectada na rede, mas não está conectada. Ela está conectada aqui, mostrando aqui, mas ela não está realmente conectada na sua rede, tá bom? Por mais que apareça aqui. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso vir para cá, tentar vários serviços. Se você quer aprender sobre todos esses serviços de forma individual, eu te ensino passo a passo tudo que cada um faz. Por que é importante? Se você for profissional de redes e quer aprender isso de um jeito tão fácil, deixa nos comentários. Aqui o RDP significa Remote Desktop Protocol. É o protocolo de acesso de área de trabalho remota. Então, se eu clicar aqui, eu posso acessar a máquina eu posso acessar esse dispositivo de forma remota, né? Acessar a máquina de forma remota. E de repente verificar o que ele está fazendo, o que não está fazendo. Por exemplo, aqui. E eu sei que aqui, se eu não me engano, eu configurei o acesso remoto. Olha só. Se eu clicar aqui, ele vai me pedir um usuário e senha. Não configurei. Tá? Então, assim, se eu configuro e venho para cá e clico em RDP, ele vai tentar acessar, vai pedir um usuário e senha ali. Aqui eu tenho um controle total, eu posso ter o controle total sobre a máquina, tá vendo? Então, assim, mas eu preciso baixar aí algumas opções aí. Aqui, se eu vir para cá, eu tenho ainda para exibir,
né? Ele vai exibir informações, só que eu preciso baixar aqui o Handmin View, né? Eu não baixei, então você pode baixar aí, testar bastante coisa. Todas essas opções que estão aqui, eu tenho que baixar o Redmin aí, tá bom? O Redmin, para você poder ter acesso. Como fazer um bate-papo, mandar uma mensagem para o usuário. Você está numa empresa lá, você quer mandar uma mensagem para vários usuários, não quer nem ir para lá. Você manda uma mensagem aqui, consegue mandar e chega lá direitinho, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Em relação os favoritos, né? É bom você marcar as máquinas como favorito, porque na hora que você marca lá como favorito, fica até mais fácil de você, na hora de escanear aqui, de verificar, beleza? Aqui em opções, tem algumas opções, como verificar recurso de HTTPS. Bom, grupo NetBIOS, que vai trazer o nome vai tentar trazer realmente o nome aqui do fabricante, o nome da máquina, tá? NetBIOS Name, na verdade. Nome de usuário ativo, vai tentar trazer aqui se o RDP está funcionando, vai tentar trazer alguma informação, mas ó, tá vendo? Ele não trouxe as informações, mas basicamente é isso. Ele traria aqui o nome dos usuários, tá bom? Mas isso vai depender da máquina de origem, ela tem que estar configurada para oferecer esses serviços na rede, tá bom? Normalmente isso funciona em empresas, mas para você, no seu caso, na sua casa, basta apenas você saber quais são os endereços IPs. E se você quer aprender como bloquear um endereço IP, uma pessoa, um computador, um dispositivo no seu Wi-Fi, deixa nos comentários que eu vou trazer um vídeo te ensinando com 3 ou 4 tipos de roteadores diferentes que se utiliza aí na realidade, beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho para que você possa receber novas notificações. Fui!